Olá, pessoal, bom dia. Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Vou estar hoje com convidada, né? Convidada não, na verdade, ela é a dona, né, de todo o projeto. Vou estar com ela aqui hoje para estar falando sobre Deuteronômio, do capítulo 24 ao 27. Vou estar convidando ela para estar aqui conosco agora. Só quero te falar. Se você puder me mandar um bom dia para poder te chamar, que eu não estou conseguindo aqui. Deixa eu ver por aqui. Agora sim. Agora já tá vindo. Acredito que sim. Ah, chegou. Bom dia, Laís. Vou baixar aqui o volume. Coloquei um louvor aqui para esquentar o clima, né? Aqui tá frio hoje. Tem poder, né? Adorar, né? Tem frequência de adoração muito intensa através do louvor. Para esquentar o coraçãozinho. Isso aí. E aí, tudo bem? Tudo bem. Que bom estar aqui mais um dia, né? Para glorificar a Deus, para entender mais e falar, né? Esse amor e trazer mais pessoas para sentir amada, livres, e trazer essa reflexão, né? Acerca de diversos assuntos do nosso dia a dia, né? Deus quer estar presente com a gente sempre, em todas as situações. É isso, né, Laís? Ontem, depois que a gente chegou da vigília, já era quase 1 hora da manhã, e aí eu fui fazer meu estudo, né? Fiquei aqui até acredito, quase cerca das 3 horas ali, fazendo meu estudo. E, claro, é um pouco complexo, muitas coisas ainda para mim, né? Mas aí eu fui ouvindo os vídeos, fui vendo e já foi trazendo aquele entendimento, né? Aquela clareza de algumas coisas. Mas vamos estar aqui, né? Colocando nossas palavras, né? Para poder fazer o entendimento do que está aqui. É isso mesmo. Então vamos começar com oração? Sim. Vamos começar. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, a Ti te rendemos graças, Pai, porque o Senhor é perfeito, Senhor, em nossas vidas. Gratidão, Senhor, pela Tua presença, Pai, gratidão pela presença do Espírito Santo. Que nossas palavras, Senhor, seja revestida pelo Teu Espírito, Senhor, e que alcance os corações de outras pessoas, Senhor. Que o nosso entendimento, Pai, venha ser transformado, Pai. Que o Senhor abençoe, meu Pai, cada pessoa que aqui vão estar e logo, né, depois vai ver essa live, que o Senhor possa abençoar poderosamente o dia dessas pessoas, os familiares, o trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Regina já está aqui também. Gratidão, bom dia. Então, vamos começar, né, pelo Deuteronômio acerca do divórcio, né, no capítulo 24. Isso. Então, eu vou ler aqui, tá? No versículo 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ela achado coisa indecente nela, e se ela lhe lavrar um termo de divórcio, eu lhe der na mão e a despedir de casa.
Aqui fala sobre o casamento, né? E se ele encontrar algo nela que não agrada, ele pode livrar dela da forma do divórcio, né? Dando para ela uma carta de divórcio e ela ficar. Ficaria livre, né? E acerca do divórcio é algo bem complexo, né? Assim que a gente até vê, né, em relacionamentos, nossas mães, avós, acerca desse repúdio, né? Porque considera uma desonra, né? A gente vê que antigamente não havia tantos divórcios como há hoje, né? Como há atualmente, porque era considerado uma desonra ali, um repúdio, né? A pessoa ficava excluída ali da sociedade, né? Havia um preconceito muito grande. Hoje ainda há e tal, mas assim, se lidar diferente, né? Uma situação totalmente diferente. E a gente vê que ainda de fato é uma desonra, né? Porque assim, o quão difícil é uma mulher em divórcio, aí fica com os filhos, e há toda essa questão, o filho fica com a mãe ou com o pai. Então é uma situação muito constrangedora. Não é da vontade de Deus, claro, né, que haja isso. Porém, ele pede que se tiver de acontecer, que haja legalmente, né? Que não fiquem separados estando casados ali documentalmente. Ele pede uma legalidade, né? Que seja dada uma carta, uma explicação. Aqui ele não relata bem qual foi o motivo, né? Desse divórcio e tal, mas são N motivos. Igualmente, adultério, agressões físicas, né? Ou psicológicas, ou seja, maus tratos. E a gente jamais deve aceitar, né? Menos do que a gente merece, né? Em casos assim extremos, sim, deve haver o divórcio. Aqui a gente fala, né? Que Deus pede que faça-se legalmente, mas que não haja. No capítulo anterior ele sempre fala, né? Que o homem não maltrate a mulher, que não a abandone, né? Que cumpra formalmente e dê a ela essa legalidade, uma carta de divórcio. Sim, aqui também o importante ontem, né? Eu estava vendo no vídeo, né? Lembrando que nessa época a lei era Moisés, né? Deus deu essa lei para ele, mas por quê? Porque as pessoas ali eram muito duras, né? De coração. Então era preciso proteger essas mulheres, o feminismo, né? Em geral, as mulheres em geral. Então essas leis, a gente olhando hoje, né? A gente olha a lei e fala, nossa, que duro que era, né? Mas realmente era necessário. Hoje as coisas já evoluíram, né, bastante, e a mulher cada vez vem tendo mais voz, mais força, mas realmente aqui nessa época a mulher ela é muito desprotegida, né, em todos os sentidos, tanto na lei, então era necessário, né, essa proteção aqui, para o que você falou, porque era uma desonra. A mulher ficava totalmente excluída, né, da sociedade, todo mundo olhava diferenciada. A gente vê que, né, as pessoas onde ela estava, as pessoas se afastavam, né, tinha todo. E aí ele fala que tem que dar essa legalidade, uma carta de divórcio, até para que ela possa ter uma outra pessoa. E ele fala, né, no versículo seguinte, que se ela casar novamente, então, com a carta, ela tem uma legalidade para que possa ter um outro marido, né? Ela pode ter um outro marido, e caso esse marido venha a falecer, ela não pode retomar ao primeiro, né? Porque já estaria, no caso, impura para ele, né? Porque como que se era dele, casou com outra pessoa, ficou viúva e volta novamente. Até isso ele tem esse cuidado, né? De dizer que não, tem que seguir dali para frente mesmo, né? Não retroceder numa situação que já não deu certo, né? Sim, e aqui também, por exemplo, eu estava vendo, né? Nessa época, o orgulho era muito alto, né? O ego era muito alto mesmo. As pessoas muito sem amor, sem coração mesmo. Então, ele usava essa mulher, né? E divorciava dela assim por nada, às vezes por queimar uma comida, né? Então, né, era uma época assim muito dura, de uma lei assim muito pesada mesmo. Então, era uma forma realmente de proteger, né, essa família, igual você falou. Sabemos, né, o quanto é difícil essa carga, é tanto emocional, tanto financeira, quando se tem os filhos, né? É realmente algo aí bem pesado, né? Então, era mesmo uma maneira de proteger.
lá no, já no capítulo 7, no versículo, perdão, das leis de caráter humanitário. Se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, ou trata como escravo, ou vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminará o mal do meio de ti. Eu anotei aqui, né? Essa escravidão, né? De pensamento, da maneira de agir, né? Da maneira, porque era escravo totalmente, assim, do que eu falei antes, né? Do próprio ego, do próprio orgulho, né? De. Ai, deixa eu ver aqui. Essa mentalidade, né, e desde os primórdios o homem ele tem assim uma autoridade maior, né? Ele é o chefe da casa, ele é que guarda a esposa, os filhos. Então há sim uma carga maior sobre ele. Então é que ele pede sempre que tenha, né, um discernimento, né, que haja conforme as ordens, porque as regras é exatamente para colocá-lo em um alinhamento, para organizar na mentalidade dele uma cultura, né, um mandamento, para realmente que tudo corra conforme, né? E no versículo 22 ele vai dar toda uma recordação, né? Ó, recorda-te de que foste escravo no Egito, por isso eu te ordeno que pratique esta palavra. Então, seja generoso com o outro, não escravize o teu próprio irmão, porque já foste escravo, né? Então, eu te libertei, eu te dou as ordens, então cabe a obedecer para que tudo te corra bem, né? Para que vá bem. E essa escravidão aqui está em ambos aspectos, né? Tanto do serviço como no matrimônio, E porque é uma assim, eu mentalidade, acho. né, velho, que vem de longos tempos, de uma mentalidade que vão colocando que a mulher tem que estar submissa, sujeita. E não, a gente não deve aceitar menos do que merecemos. Merecemos respeito, amor, cuidado. E aqui, lembra-te, né? Só vou repetir aqui, de que fostes escravo na terra do Egito. Ou seja, isso também serve para quando você lembrar, né, que Deus te tirou de alguma escravidão, ou seja, um vício, ou que mais que eu posso dar exemplo? Alienações, Hã? uma cultura, De né? agressões. Alienações. O que você superou, algo que você superou na sua vida, né? Então, para você lembrar que isso era uma escravidão que você vivia antes, para você não condenar o próximo, né? Porque às vezes a gente vê, nossa, mas para mim foi tão fácil deixar de fumar e ficar criticando o outro, né? Mas para mim foi, eu tenho que ajudar o meu irmão, porque eu também fui escrava disso antes. E eu sei o quanto era difícil isso antes. Então, para me pegar na mão dessa pessoa e apoiar sem ser cruel, né? Senão que entendendo a dificuldade que é. Isso. É isso mesmo, as nossas experiências, né, que faz a gente ter esse entendimento, né, o que a gente superou e o quanto a gente vai se libertando. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais livre, mais amada a gente vai se sentindo e tendo acesso. Então, a nossa missão, de fato, é essa, né, trazer mais pessoas para que tenha essa dignidade, né, recuperada, para que seja livre, né, exatamente isso. E hoje a gente vê que a respeito de matrimônio, né, quantas mulheres estão vivendo ali um casamento, escravizadas em um relacionamento por conta dos filhos, né, e suportando, né, situações que não convêm. Então, Deus Absurda. jamais quer o divórcio, porém, ele aqui deixa bem claro, não suporte o que realmente não é de direito, né, o que não é deve ser uma escravidão, seja física, seja emocional, né, então, em qualquer aspecto. Então, a gente tem que sempre balancear porque, assim, principalmente aqui no Brasil, né, recordista em agressão, homicídios, né, violência doméstica. Então, que a gente realmente, mulheres, que a gente se posicione e não aceite menos do que merecemos, de fato. Porque muitas vezes as pessoas, as mulheres querem ignorar, né, certo fato e vai deixando e fica numa esperança de que pode acontecer, de que a pessoa pode se transformar e chega a um ponto, né, de muitas vezes até chegar a um ponto fatal, né, de esperar e aquele agressor leva ao suicídio, à morte. Então a gente tem que realmente estar atento e tomar providência, né,
quando for necessário, porque a vida, a nossa liberdade, ela sempre, Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeço, né? Porque muitas vezes o agressor, o marido, ele inibe a esse ponto de que achar que a pessoa é incapaz, que ela não tem outra oportunidade. E então a gente tem que estar muito atenta, se for o caso de divórcio, preservar sim a sua vida, o bem maior, e vai haver oportunidade de recomeço, né? Porque a questão da agressão física e a psicológica, ela é muito forte, que as mulheres se sentem realmente com autoestima muito baixa e incapaz de uma vida após esse relacionamento abusivo, né? É verdade, Laís. E assim, levando esse contexto, né, para dentro do âmbito assim religioso, dentro da igreja, né, a gente vê o quanto as mulheres, né, suportam tantas coisas em nome, né, dessa aliança com Deus, né. E aqui é que tem que ter muito entendimento mesmo, porque, claro, lembrando que aqui era uma lei muito dura, né? Hoje a gente já não vive mais isso. Hoje já não suportamos tanto, e hoje a lei nos protege cada vez mais, né? As mulheres que passam por esse tipo de problema. E realmente, quando chega a esse ponto de humilhação, né? De humilhação em todos os sentidos, né? Realmente a mulher, ela se sente muito frágil, muito atrás de tudo, sabe? E é doído. Como você falou, o emocional fica abalado. As agressões vêm nos filhos, né? Por conta desse ambiente já todo distorcido, dessas dores, né? Que aquela pessoa já está vivendo. Então, realmente, tem que ter bastante entendimento e procurar se livrar, né? Desse problema, se puder remediar, né? Porque não é fácil, por exemplo, quando se separa, eu passei por isso, né? Por essa separação. A outra pessoa, ela também tem que vir tudo concordando, assim, concordando que eu quero dizer, com essa mudança. Com essa mudança. Comprometido, né, com uma transformação. E essa transformação, ela tem que ser genuína e sincera, porque não adianta hoje acontece um problema, eu vou lá e peço perdão, peço desculpa. Amanhã eu estou repetindo o mesmo problema novamente. Isso vai perdendo o equilíbrio e vai perdendo a essência, a sinceridade de tudo aquilo, e você já passa a não acreditar mais em nada. Então tem que haver realmente um perdão genuíno, uma transformação verdadeira mesmo para os dois, né? E é um processo difícil, é um processo de formiguinha que eu falo, é pouco a pouco, até que aquilo realmente fique fortalecido novamente. Sim. Você falou algo interessante, principalmente assim no aspecto religioso. Eu mesma tive assim, uma experiência de conviver com uma pessoa e não saber, só saber realmente de agressões ou de uma situação pós-morte, né? Uma Isso. esposa de pastor que preservava a todo custo aquela imagem, né? De relacionamento abusivo, de abusivo mesmo tanto do esposo como da mãe do esposo, né? Pelo fato de tanto por racismo, sabe o que é você viver uma vida inteira, um relacionamento inteiro exposta a uma situação assim. E ela preservar aquela imagem por ele ser pastor, por ter uma imagem, né, diante da sociedade, e a pessoa suportar a ponto de dizer, não, o divórcio é feio, assim, é uma mentalidade, religiosidade. Porque há situações, sim, que você deve expor, há situações que você tem que manter no sigilo, mas jamais aceitar. Porque se você aceita uma vez, mantém aquilo no oculto, a pessoa vai cada vez, o agressor vai cada vez ganhando mais força, porque sabe que você a todo custo vai preservar aquela imagem dele. E aí, quando houve, a gente, sabe, eu ia lá, visitava aquela congregação, aquela situação, tudo muito normal. E quando houve, né, de um certo dia, a pessoa morreu, e aí foi que veio tudo à tona, né? Sofria relacionamentos abusivos, isso e aquilo. E aí é que veio toda a situação à tona. E eu digo, nossa, tá vendo muitas vezes como é isso, a mentalidade de religiosidade. Pessoas suportam o que não é para suportar, né? Para ficar, manter a imagem por conta de religiosidade. Se a pessoa está agindo de má fé, não cabe a mim querer. Tem que se expor, tem que sim buscar uma solução. Né? E aí o que acontece? A pessoa com 3 meses já casou de novo, tentando encobrir a todo custo uma situação, e o bom foi até maior, né? De uma situação que veio à exposição.
Então, é muito delicada essa mentalidade, assim, Gisele, de querer a todo custo manter uma aparência. Custa É uma verdade. vida, sabe? Muitas vezes custa uma vida. É verdade. Até ontem mesmo eu estava vendo algo, né? Isso me chamou bastante atenção. O quanto mulheres, né, têm se levantado com voz, né, para poder apoiar outras mulheres e sempre falando, né? O lema é não se cale, não se cale, sempre, porque antes era feio, né? Uma mulher que apanhava. Hoje não, hoje é tipo assim, eu sou uma vítima, me ajuda, né? Eu levanto a minha mão e falo, eu também estou passando por isso, e as mulheres se unem, né? E é importante, realmente, a gente cada vez sentir esse apoio e ter esse apoio, Uhum. porque nós estamos vivendo o ano 2022, e até quando essas mulheres vão continuar morrendo, até quando essas mulheres vão continuar suportando e passando por situações trágicas, E né? cabe muito a um posicionamento. Aconteceu a primeira vez, você já posiciona. Ó, não aceito, então ou o seu limite é aqui, porque isso vai começando por palavras, por situações, até a pessoa ver sua reação. Aconteceu, você não fez nada, você ignorou, a pessoa vai ganhando mais autoridade. Então, quando você se posiciona aqui, expõe muitas vezes a casos, sim, que você tem que expor o pai dessa pessoa, a um homem da família, para sim lhe defender. Porque se a pessoa que você está casou, ele tem dever de lhe dar segurança e proteção, não está lhe protegendo, fale, né? Procure alguém, um patriarca. Muitas vezes não é bom envolver família nesse caso, mas leve a uma situação, né, de alguém que possa realmente te ajudar e que saiba, porque se ficar em oculto, vai ganhando mais força. Então, começa na física, né, ali na verbal, na psicológica. Se não se posicionar, vai chegar um ponto que passa a ser física. Então, a mulher tem que ter um posicionamento. Eu mereço respeito, seu limite é aqui, se for assim, vamos aqui, a legalidade do Senhor, Ele me permite, né? Em caso de adultério, e aqui ele não explica normalmente qual foi a situação, né, no texto e tal, mas uma situação dessa já passou do limite. Como que uma pessoa que vai me proteger não está? Então, Deus dá assim cada detalhe em todas as situações, assim, para que a gente tenha assim esse refúgio nele, né? Ele é conosco em todos os momentos, não tem como tirar em situação alguma. Sim, sim. E, e lembrando que um divórcio, ele realmente ele traz muitas consequências, né? E trágica para toda a família, começando dos filhos e aqueles traumas, né? Porque a mulher começa a se levantar sozinha, né? Sem esse apoio, né? Sem tanto apoio financeiro, emocional, enfim, todos os apoios, no sentido que é apoio de um homem dentro de uma casa, né? O filho, né? Vai se sentindo também fragilizado. Então, assim, como a gente falou no começo, esses capítulos aqui é bem complexo mesmo da gente conseguir resumir e falar algo, né? É isso. E no capítulo 25 ele continua a respeito, né, de duas pessoas. Se houver disputa entre duas pessoas, este comparecerão diante dos juízes e o julgarão e absolverão inocente e o culpado, né? Então é isso. Quando há uma demanda, ela tem que ser exposta, ela tem que ser solucionada, né? Então é isso. Você tem que avaliar e ver onde está o problema. Sou eu? É você? Igualmente no casamento. Quando a gente casa, você vem com uma bagagem, o esposo vem com outra bagagem, então cabe ali entrar no consenso para que siga a vida ali em unidade. Então vai haver conflito, vai haver, né, ali situações, opiniões diferentes, vão e vai haver, é natural. Mas que eu tenho respeito, porque é muito essa mentalidade, é que o homem tem o poder, o homem é que isso, mas tem que estar alinhado, né? A mulher tem também a sua voz, sua vez. Então é realmente isso, um consenso. Eu até lembrei de um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que eu gosto muito de ver as pregações dele, né? E é muito Uhum. engraçado. E tem uma que ele fala sobre isso, né? Para você observar quem que é a pessoa, né? Se é o. Observar, a gente tem que ter essa não, é meu príncipe encantado, porque ele é bom, né? Que existe muito isso agora. Eu escuto muito. Eu conheci uma pessoa, mas é gente boa. Toda pessoa é gente boa quando você está conhecendo ela.
Toda pessoa, Sim. qualquer pessoa é gente boa. Só que é com o tempo, é na vivência, é no dia a dia que você vai conhecer. Da porta para fora, todo mundo é gente boa. Começa a É, conviver com essa pessoa. E aí vem, né, o que o que você tá falando. Cada um vem com a sua carga, com a sua experiência, com a sua vivência. Com pais diferentes, com culturas, né, de sim. casa mesmo, diferente. Então, é É complicado. bem isso mesmo, a gente tem que avaliar. E Deus nos manda cautelai-vos de tudo e todos, para que ninguém vos engane. Porque é muito simples mesmo ali na conversa, aquele momento, querendo conquistar. Mas quando passa a morar no mesmo teto, a conviver, você vai ter o bônus e o ônus. Não, não há como. Verdade. Verdade isso. E, e ele continua, né? É a respeito da justiça mesmo, né? Ele ordena que se alguém for condenado culpado, né, fará que se deixe ao solo e açoitarão ele, segundo o número de açoites, conforme a sua pena, conforme a sua impunidade, né? Então aqui ele fala, são 40, não pode passar de 40 açoites. E assim, hoje a gente vê que para se cumprir a justiça, né, você vai ali diante do juiz, é condenado e aí vai lhe dar ali sua pena. Ah, você vai cumprir aqui 5 anos né, de prisão, ou você vai, não, só prestar um serviço à sociedade. Aqui é a pena, é a justiça, né? A ordenança para a justiça. Você vai cumprir a pena conforme o crime cometido. Aqui era uma lei, né, que era para delitos menores, né? Esses açoites aqui era tudo assim para delitos menores, né? Aqui não havia uma condenação, era apenas uma um castigo, né? Digamos assim, não era. Uhum. Hoje é o que você está falando. Hoje já tem, e até porque aqui é açoite, né? Açoite, eu não pesquisei o que é, mas eu entendo que açoite é tipo uma surra, né? Uma chicotada, Picotão. alguma coisa assim. E hoje, até os direitos humanos também já preserva isso também. Hoje em dia já não é assim mais, né? Já tem toda É, tem um exame, né, de corpo de regime. delito para saber realmente se houve essas agressões. E Paulo, até o apóstolo Paulo fala, né, que ele recebeu, quando ficou preso, ele recebeu 3 sessões, né, de açoitadas, ele fala de 40 menos um, porque se passasse das 40 seria uma humilhação, né? Então o mandamento, a lei determinava, não pode exceder esse limite. E ele fala que recebeu ali sessões de 39 menos, 40 menos um, né, que eram 39. Então a gente vê que uma ordenança era um meio, e se passasse disso seria como uma humilhação extensa, né? E eu vendo também uma passagem onde o advogado perguntava, né, se era pecado ele defender, porque há muito essa questão, né? Ai, meu filho agora é advogado. Ah, não, mas é advogado para defender bandido, Deus me livre e tal. E aí, muitas vezes fica uma crença, né, na mentalidade da pessoa. E aí ele, na live, né, ele foi e perguntou, pastor, é pecado eu, como advogado, defender um bandido sabendo que ele já é culpado? E aí o pastor, não, não é errado, você está exercendo a sua profissão. Agora, o que você tem que fazer? Permitir que a pena dele, garantir que ela seja justa. Aqui Deus está falando a respeito dessa justiça, a importância da justiça. Por quê? Eu estou defendendo um bandido. Eu, como advogado, eu tenho essa profissão, né? É a minha profissão. Então, eu vou defendê-lo? Não, eu vou garantir que a pena dele seja justa, que não seja abusiva. Porque ele cometeu um crime, fez algo errado, tem que cumprir. Agora, na função, exercendo a minha profissão, eu vou garantir o que diz a lei. Ah, é um crime de assalto, então ele tem uma pena, a lei determina qual seja. Então, eu, como advogado, tenho o dever de garantir que seja justo. Não livrá-lo, ou, né, porque a gente tem muito essa mentalidade mesmo, e até em mim clarificou isso. Porque a gente E fica com agora tá preconceito, né? Advogado de porta de cadeia, advogado de bandido, mas você tem ali o dever de cumprir a justiça, que ele pague sim, mas não de forma abusiva, né? sim, sim. Muito bem colocado isso, porque também vem, né, agora o entendimento, né? É isso, é a justiça de Deus. Aqui, Deus ele não deixa o
culpado como inocente, e não o inocente como culpado. É a lei do princípio, né? A princípio da plantou, colheu. Você fez algo errado, tem uma consequência. Claro. E aqui no versículo 4, não atarás a boca ao boi quando debulha. Na minha versão tá assim, eu não sei como que tá a sua. Você pode Uhum. ler a sua versão? No Bom, 25, no versículo capítulo 4. 25, 4. Não porás mordaça ao boi enquanto debulha, quer dizer, enquanto ele trabalha. Aí aqui a gente vê, se Deus tem o cuidado com o animal trabalhador, imagina com o homem que trabalha, né? Principalmente para a obra do Senhor. Então aqui é uma Sim, mensagem mesmo muito forte. O apóstolo Paulo, inclusive até marquei aqui, porque é algo bem assim. O versículo só diz isso, não porás mordaça no boi. Aí eu fiquei, "Pô, mas por que o boi assim falou só isso?" E então fui pesquisar mais e realmente é isso. Deus tem um cuidado com o animal que trabalha. Imagino com o homem trabalhador, então, né? E aí lá no versículo 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 9, Paulo fala assim, o apóstolo Paulo: porque na lei de Moisés está escrito: não porás mordaça no boi enquanto trilha, né, enquanto trabalha. Acaso tem Deus cuidado dos bois? Mas bem se entende que o diz por nossa causa, e que por nossa causa se escreveu, porque o que ara com esperança arará, e o que trilha e o que debulha com esperança da colheita. Se nós semeamos em vós o Espírito, será muito se de vós colhamos o material. Então é isso, né? Como se fosse, aí Paulo sempre fala, sempre vá semeando, porque o nosso trabalho não é em vão, né? que lindo, né? É muito bonito isso aí que você acaba de falar, porque realmente é igual ontem a gente na vigília falou, né? Eu não sei em qual versículo, porque em qual capítulo, mas existe, né, um livro que tá sendo escrito tudo que a gente está fazendo aqui, né? Isso vai nos justificar depois, né? É o Você livro tá das vendo obras, né? Tem o livro da isso. vida, o livro das obras e os livros das memórias. Então, Então nada tudo que a gente está fica. fazendo, trabalhando em nome de Deus, isso é maravilhoso, né? É isso. E a gente vê isso, essa questão da justiça, né? Muitas leis diversas, né? E que Deus vai sempre manter essa justiça, seja em brigas, né, de duas pessoas, dois homens, que a mulher, quando dois homens tiverem ali uma discussão, que a mulher não interceda, que a mulher não entre, né? E assim, a lei ela determina tudo, a questão de peso, de medida, né, que seja justo, né? Porque a gente ele fala, né, não terás peso exato e justo, medida exata, no versículo 15. Terás para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, antigamente, a gente vê que hoje já vem tudo pesado ali, tem um Inmetro que regula para que seja realmente 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz. Mas antigamente, e ainda vende-se a granel, né? Que você vai lá e compra e coloca na balança aquele peso, é o que dá o equilíbrio, né? Da quantidade do peso de ferro com o peso do alimento, ou milho, então, esses pesos eram feitos diferenciados, né? A medida de 1 quilo não era exatamente de 1 quilo, era 800, 700 gramas. Então, aqui ele pede que esse quilo seja justo, que você não terá duas medidas. Olhar para ali para a cara, de repente, não, para José eu vou dar o peso justo. Não, para fulano aqui eu vou colocar 700 gramas como se fosse 1 quilo. Então, ele fala, né, dessa questão do equilíbrio da balança. Que seja um peso justo, que você, se você prometeu algo para a pessoa, que você cumpra conforme o que foi dito, né? Eu vou fazer esse serviço para você, ele custa tanto, então entrega o serviço, né? Quando você contrata alguém para fazer um serviço, um reparo na sua casa, dá um valor e cumprir com o combinado. Então, assim, só voltando um pouquinho atrás, aí ainda no 25, né? Lá no 7, no versículo 7 fala: porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar o seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Aqui, né, eu estava vendo ontem e falei, gente, que forte isso, né? A família, o quanto ela
ela era uma proteção realmente, até porque quando deram as terras, né, a eles, tudo isso aqui era para não dividir, né, a herança, né, aquela terra. Então, o cunhado, né, ele tinha que fazer a sucessão do irmão, caso viesse a falecer, né, a morrer, ele tinha que proteger aquela mulher. Tanto é que falava assim que quando algo é tão, eu até anotei aqui, era tão forte essa lei familiar que quem recusasse a casar, né, com essa viúva estava desonrando a família, estava desonrando o irmão, a tribo, a nação e Deus, porque era uma Sim. lei que Para deixou, né, manter a para descendência, né? Então, o primeiro filho seria do irmão. Muito interessante mesmo, para manter, né, a descendência, a história e preservar a cultura, né, Gisele? Porque também as crenças, o que acredita. Então, é um meio de preservação mesmo, tanto de bens materiais como da cultura mesmo. sim e e caso, né, o irmão não quisesse, né, casar, né, levava ali para a corte, né, para os anciões fazer o julgamento, né, e se é o que eu falei antes, ele desonrava totalmente, né, toda a tribo dele, o irmão, a família, tudo, se ele não casasse com ela. E que eu achei interessante fazendo os estudos é que antes de um homem escolher uma mulher para se casar, ele realmente via todo o historial dela, até mesmo pedia para fazer exame médico para ver como que era a saúde dela, por se acaso, né, os outros irmãos tivessem que casar, enfim, era para ver mesmo, fazer uma checagem geral, né, da vida dessa mulher, né, para ver como que ela estava de forte, de saudável, era muito forte essa questão de unir família, né? Hoje tá fácil. Hoje eu separo aqui, eu caso ali. E vai, né? Antes não, É, antes fazia todo esse processo do dote, de... E hoje há, né, como fala, algumas que seguem mais a tradições, tem todo o curso de noivos. É um processo que a gente não pode negligenciar. Se a gente seguir muitas vezes tudo isso, vai evitar muitos problemas, né? Muitas vezes nós somos negligentes na hora de escolher, vai se perdendo algumas culturas, mas a gente sabe que algumas pessoas ainda seguem esse ritual, né, de fazer os exames pré-nupciais, né, cursos de noivo. Então, quando se faz todo esse processo, não de qualquer jeito, eu gostei, vou aqui, já tá ali junto. Então, tem todo um processo, estudar, né, quando vai ter filhos, tem todo esse processo, né, de fazer exame, de tomar medicação. Então, isso é importante. Nas minhas primeiras gravidez, tudo era assim, combinado, eu e o marido, a gente ia lá fazer aquele, né, exame de sangue, tomar as vitaminas antes de engravidar. Então, é um processo, tudo exige um planejamento para preparar a mente, o corpo. E assim também é com casamento. Eu creio que em cada área da nossa vida exige um planejamento, né, uma intenção. E para casamento não é isso é diferente. Se a muito gente fizer rápido. isso, tiver essa consciência, tudo vai fluir mais fácil, né? Aqui, né, a gente vê, né, que era tudo assim, muito planejado, né? E hoje a gente vê, né, a gente erra em muitas coisas, né, nas nossas vidas. E logo lá no 17, né, Amaleque será destruído. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido, afadigado e não temeu a Deus. Aqui, né, fala Amaleque, né, representa a nossa carne, né? O quanto essa briga, né, entre carne e espírito, né? As nossas Aqui, vontades. aqui fala muito sobre isso e realmente o mais difícil, ter esse domínio próprio, né? É, evitar essa carne em todos os sentidos, né? Hoje a gente vê, né, a guerra, por exemplo, tudo isso pelo orgulho, né? Para cada um, ninguém quer abrir mão, né? De nada, né? Quer seguir ali com aquelas. Com algo assim que Né? poderia ter uma paz, né? Mas pelo orgulho, pela própria carne mesmo, não.
essa briga de carne e de espírito, isso é difícil. Então, nesse Até capítulo aqui, é bem isso. Nesse capítulo aqui, Deus quer exatamente dar essa ordenança, que nós tenhamos, sim, que seguir essa ordenança para que tudo nos ocorra bem, né, de forma santa, né? Ele fala que vocês serão um povo santo. Então, como que a gente se manifesta diferenciado? Agindo de forma diferenciada, através das nossas atitudes, né? E então, se a gente não fez, que a gente possa colocar isso e manifestar para os nossos filhos, para que isso cumpra, né, na vida deles, para que eles tenham isso, porque ao cumprir esse processo, será um casamento melhor, né, terá uma vida muito mais de resultado, não cometer os erros que nós cometemos, né? Então, quando a gente erra ali no recrutamento, vai ter um casamento de muito mais treinamento, de muito mais esforço. E quando você faz esse processo todo antes, tem uma chance maior de você desfrutar, né? Então, são essas ordenanças que realmente nos diferenciam, né? Para ter uma vida mais plena. Então, obedecer a Deus sempre é a melhor opção. Sim, é verdade. E assim, como que a gente sabe que foi sucedido, né? Não é pelo que a gente conquista, é pela nossa sucessão, né? Por ver os nossos filhos, né? O que eles aprenderam, né? Dos nossos erros, né? Dos nossos exemplos. O que a gente vai dizer, somos o espelho ali para ele, né? Ele vai refletir. Imagina se o pai é bom, se ele faz tudo certinho, ele vai sempre ser maior, né? Ele vai potencializar, ele vai ser aquelas virtudes dos pais, elas se refletem nos filhos, né? Então, se for para negativo, ele vai ser negativo, mas potencializado. Se o pai for bom, ele vai ser aquele bom, mas ainda melhor, né? Então, tem todo esse alerta para que a gente tenha esse cuidado. O capítulo 27, ele fala a respeito... O 26, né, ele fala a respeito da gratidão, o poder de estar nessa obediência, né? Você vê que Deus vai dando uma sequência, ele vai dando a ordenância, e aqui ele quer realmente essa manifestação da gente, de santificação, de obediência, e uma atitude de gratidão, né? Ele fala das primícias da terra prometida. Ah, eu alcancei, porque a gente ora para ter um casamento abençoado, a gente ora para ter uma vida plena, umas finanças estabelecidas, e aí você recebe a bênção. E qual é a sua atitude de gratidão, né? E aqui ele pede que a gente faça o culto, né? Que quando entrar nessa bênção, na terra prometida, no que você tanto orou e Deus concedeu, celebre com um culto de adoração, né? E a gente hoje tem esse hábito, atualmente também, de quando conquistar algo, fazer um culto de ação de graças. Nasceu um filho, você faz a celebração do culto de graças. Você foi promovido, conseguiu passar elevou o cargo, faz o culto de ação de graças. Então ele pede essa manifestação, seja onde você estiver, no trabalho, na sociedade, sempre está fazendo ali um culto de celebração, né, de ação de graças, uma atitude de gratidão. Sim, olha só, os marroquinos, quando nasce um filho deles, eles ficam por 15 dias festejando entre família e fazendo doces entre as sogras, cunhada, e tendo aquele cuidado, né, com a mãezinha que acabou de ter o bebê. E eu achei muito interessante. Eu conheci aqui um marroquino, né, e ele falou: Ó, meu filho Sim, nasceu e eu tô em festa. Ele tá vindo comprar amendoim para poder fazer os doces típicos deles, né? Eu achei muito interessante que ele falou isso. Eles ficam 15 dias em comemoração a esse nascimento. sim, E lindo, né? Eu achei linda essa exortação, né? Da obediência aqui abaixo. Nossa, achei essa uma oração, essa exortação perfeita, assim, de gratidão mesmo, assim, com o coração cheio, né? De amor, assim, por ter conquistado, né? Porque quando a gente conquista algo, gente, é tão maravilhoso, né? Algo que você. Certo é também que o inimigo ele tá aí, né? Para poder ficar. Às vezes você tá tão alegre por uma conquista, mas sempre vai ter algo apontado para você desistir daquela alegria que você tá sim, vivendo. é Então, isso quando você tá mesmo. prestes a receber alguma coisa, até recebeu algo que você quer, vai vir uma situação para você falar, poxa, mas agora? Exatamente. E ele fala, né, é muito isso, as virtudes, essa virtude, porque o que é virtude, né? A gente tem virtude de paciência, de generosidade. As virtudes, elas são ações. Não há como dizer, ah, Gisele é uma mulher virtuosa. Por que que eu te chamo de mulher virtuosa? Porque você manifestou em atitudes.
você foi generosa, eu vi você praticando algo. Então, as virtudes, elas são ações, não há como ser virtuosa sem ações, né? E aqui Meu é uma... esposo até me lembrou. Meu esposo até me lembrou aqui, ele colocou, nós fizemos no seu batizado. Sim, quando eu me batizei, a gente fez um culto de ação de graça na igreja, né? E é um Eu só, novo, é um eu, nascimento. novo nascimento. Eu quero ler, Laís, essa Lê, exortação da obediência. Vou lê. ler aqui, tá? Vou ler rapidinho. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guardá-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração, de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardará os seus estatutos e o seu mandamento e os juízos e dará ouvidos à sua voz. Dará ouvidos à sua voz, que interessante. E o Senhor hoje te fez dizer-lhe, serás por povo seu próprio, como te disse, e guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que seja povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. É lindo, né? Eu acho que isso aqui é tipo um juramento, né? Que eles estavam fazendo, né? Era É um juramento, porque quando a declaração. gente vai. É um juramento, quando a gente vai receber alguma coisa, né? Como que eu falo? Um Um médico, por diploma, exemplo, a gente faz o voto, um né? diploma, faz o juramento. Então, aqui era o juramento, né? Que eles estavam fazendo para. Eles estavam prestes a entrar, né? Nessa terra, já estava entrando. E aí é Então, uma era o forma juramento. de manifestar diante das nações, né? No versículo 10 ele fala, né? Então apresentarás diante do Senhor teu Deus e adorarás ali diante do Senhor teu Deus. Aí ele fala que pode se regozijar por todo o bem que Deus tem feito, né? Por todo o bem que Deus te faz. E o Senhor te declara hoje que serás povo amado, como ele disse a ti, para guardar e praticar todos os seus mandamentos. E ele finaliza, né, no 19. Então ele te enaltecerá sobre todas as nações que fez, para louvor, fama e honra, para que tu sejas um povo santo para o Senhor teu Deus, como ele te disse. E quando ele fala aqui, né, que fala louvor, fama e honra, tem até um louvor que fala, né, que você estará grande, que o teu inimigo vai te ver, né? Você vai receber honra, fama. E aqui é muito isso, quando ele fala louvor, fama e honra, não é muito isso de estar exposto ou estar no pedestal para que o outro que te humilhou, sim, Deus vai expor, né? Que ele fala que você estará exposto ali em paredes de vidro, para quem te humilhou te veja exaltado, né? Te veja ali, porque você confia em Deus. Muitas vezes a gente não precisa mostrar a nossa, né, vingança por si só. Deus é o justo. E essa fama e honra é exatamente isso que a gente tem, de poder clamar a Deus e Ele nos ouvir. Tem honra maior que essa de você ir ao Pai, pedir algo e Ele lhe conceder? É uma honra tremenda você ter acesso direto ao Pai e cada vez que você clamar, que você colocar ali sua causa, Ele vem com a solução. Isso é uma honra, né? Então, É é verdade. para louvor, fama e honra. Então, imagina que seus resultados é cura, né? Isso é a fama, é você ter um resultado, não de exposição, não de, mas de resultado, né? Sim, e logo, já no 27, né? Que já é o, aqui fala o discurso solene, né? O terceiro discurso de Moisés. Solene promulgação da lei. Aqui eles já estavam recebendo mesmo as últimas ordens, né? Para poder entrar e fazendo esse pacto, né? Eu ontem nos meus estudos falava o pacto palestino, um pacto mosaico, né? Um pacto incondicional, né? Para a entrada, a preparação para a entrada dessa terra, né? E ele ordena que começa por um altar, né? Erigirás as pedras grandes e as cairás com cal. Daí ele vai erguer ali as pedras e pintar, né? Dar um destaque. Ele vai pintar e erguer um altar. E ele fala isso, comece pelo altar. E ele fala, né, que ele escreverá sobre as pedras todas as palavras da lei com toda a clareza. Por que em pedra? Porque é estatuto permanente, né? Muitas pessoas querem ignorar a lei. Ah, não, que a lei já não vale de nada.
toda palavra, toda a lei, ela é importante. Porque quantas lições a gente tirou aqui para tudo, né, Gi? Para alimentação, para divórcio, acerca de higiene, o autocuidado, de tudo. Tudo. Então, isso não é em vão, não fica impune. Deus pediu para escrever em pedra porque é importante, né, Gi? Não é em vão, e logo mais à frente, né, a gente vai ver todo esse estatuto, né, perpétuo aí, esse incondicional, né? E tudo hoje, se você for olhar hoje na lei hoje atual, né, é tudo baseado no que está aqui. Sim. Né? Então, isso aqui é uma coisa perpétua, é uma coisa para sempre. Princípios de incesto, né? A gente vê a nossa Constituição, ela alega, assegura esse mandamento, porque é perpétuo, são algo... Então, tudo é parte da primeira missão. Quantas coisas a gente passa a entender, questão da justiça, né? Até o advogado, ele tem, sim, o dever de estar ali, sim, cuidar ali daquele bandido. Ele errou, não cabe a nós julgar, mas ele tem que ter o dever ali de defender e manter que a pena seja justa, né? Então, quanto clarifica isso, esse entendimento na nossa mente? Eu não tinha muito essa visão. Quando eu vi alguém... Agora, a primeira vez que eu escuto, e tipo assim, veio... Não é? Como é de entendimento. A verdade vos libertará. Então, quanta verdade a gente vai desvendando a cada dia, quanto entendimento. Até mesmo quando a gente tem um preconceito, se o filho escolher ser advogado, aí você já vai, não, filho, você não vai ser advogado para defender bandido? Opa! Tá cumprindo a justiça de Deus, gente. É legal, é digno, sabe? Toda coisa. Então, desmistifica muita coisa na nossa mente. E cada lei, cada mandamento aqui, cada estatuto, ele pede que seja com toda clareza, que realmente tenha uma objetividade. Tudo tem um porquê, não há como ignorar, né? Tantas ordens, tanto entendimento, tanto conhecimento. Por isso que é bom a gente estar disposto a estudar, meditar. E Deus diz, medita dia e noite. Medita dia e noite, que virá sobre ti sabedoria, discernimento. Quantas revelações a gente tem? E aqui realmente fica muito, muito, muito mais claro. E como a gente fala, né? Escreverás no altar. E é o nosso coração. A gente tem que ter isso no nosso coração, na nossa mente, para transmitir facilmente no nosso dia a dia, pelo exemplo, né? Com o que a gente fala. Porque os filhos, eles estão sempre ali, ouvindo, vendo suas atitudes, suas ações virtuosas, as que não são. Então, nós temos que estar realmente aprendendo, evoluindo, crescendo, porque eles estarão ali aprendendo conosco, né? Em tudo que a gente fala, em cada lição, eles confiam na gente, né? É verdade. E mais à frente, né, a gente vê o anúncio, né, dessas bênçãos, né? Quem foi escolhido, né, para ter esses anúncios dessas bênçãos. E é tremendo mesmo. E tem aqui uma declaração que ele fala que após, né, as maldições para quem não obedece, e o povo teria que concluir, né? Ele fazia: presta atenção à voz do Senhor teu Deus e cumpra esses mandamentos e seus estatutos que eu te ordeno hoje. Então, olha quantas bênçãos há quando se cumpre tudo isso. Quando a gente escreve, tem ali na tábua do nosso coração, na nossa mente, né? Tem essas leis fixadas de saber o que é certo. E aí ele pede que Moisés diga todos esses estatutos. Quem desonra... Então, eles responderam dizendo em alta voz a todo o povo de Israel: olha aqui as maldições. Maldito o homem que fizer imagem talhada ou fundida das obras de Deus para ergui-los. Aí o povo vai dizer amém. Maldito o que desonra pai e mãe. Maldito aquele que modifica os limites do seu próximo. Maldito aquele que faça desviar o cego no caminho. Maldito o que perverter o direito do forasteiro, do órfão ou da viúva. Maldito todo aquele que se deitar com a mulher de seu pai. Maldito todo aquele que copule com qualquer animal. Maldito todo aquele que se deitar com sua irmã. Maldito todo aquele que se deitar com uma sogra. Maldito todo aquele que ferir seu próximo secretamente. Ou seja, traiçoeiro, né? Um covarde. Que até hoje é estatuto, né? Você não pode atacar um inimigo por trás, né? Tem que ter todo... Então, maldito todo aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa derramando sangue inocente. E finaliza: maldito todo aquele que não se mantenha nas palavras dessa lei, nem as cumpri-las. Então todo o povo dirá amém.
Então, uma concordância, né? Assim seja. Se alguém fizer isso, assim seja, tá? Amaldiçoado. Então, a gente entende realmente isso. O quanto é bom ter esses entendimentos. Essa lei, ela dá um direcionamento para tudo, todas as áreas na nossa vida. Como é bom, né? Como é Como bom. é libertador, né? Como a Regina colocou aqui, o conhecimento liberta. E realmente, porque, né, essas leis, até hoje, gente, não matar pai e mãe, né? Não dormir com a sogra, com a filha, não ter sexo com animais. Tudo isso já vem daí, né? Não foi o homem que criou essas leis, foi o próprio Senhor, né, que deu esse mandamento para Moisés, né? Para poder, antes deles entrarem nessa terra prometida, eles já irem com esse conhecimento, né? Porque Então, era tudo que também, eles praticavam atrás. é, então, aqui a gente já viu que cumpriu, fez isso, já está amaldiçoado. Não é Deus que está amaldiçoando, é você com suas próprias ações, pelo exatamente a falta do conhecimento e tal. E aí vai e comete essas abominações para Deus. Tudo isso é abominação para Deus. E ele deixa bem claro aqui: cometeu o pecado, né? Seja de qual ordem for, né? Cometeu o pecado é a oferta. A gente vê lá no Levítico, né, que é a questão das ofertas. Primeiro tem que fazer a oferta de arrependimento, né? Confessar, chegar aos pés do Senhor, para posterior fazer uma oferta de comunhão, né, para estar mais próximo. E hoje tudo isso é resumido facilmente através do acesso de Jesus. Quando a gente acessa ao Filho, temos acesso direto ao Pai, mas exige uma ação, né? Confessar Ele como. Então, esse é o nosso convite, que Ele esteja no centro da sua vida, não importa o erro, né? Porque a gente não está aqui fala assim do pecado, que é para a gente ter esse conhecimento, mas a maior intenção é que a gente realmente conheça e saiba que todos os nossos pecados são perdoados ao a gente acessar Jesus. Ele nos lava de todas as transgressões e nos permite essa comunhão direta com Deus. Então, a lei, ela está aqui, ela afastava e tal, mas Jesus foi o sacrifício perfeito. E através do amor, nós somos resgatados. Amém. E que libertador, né? É ser resgatado por Jesus, né? Pelo É amor. maravilhoso. Para quem está lendo, né, pela primeira vez essas palavras, é muito pesado, porque você não tem entendimento nenhum, e você começa a falar, meu Deus, mas o que é isso aqui, né, na Bíblia, né, e você fala, mas isso aqui está na Bíblia, mas isso aqui era uma lei, né, era uma lei porque eles eram um povo sem controle total, então era necessário. Hoje, muita coisa permanece, né, como esses estatutos que a gente acabou de ler, mas muita coisa foi mudada, né, pelo próprio desenvolvimento humano mesmo. Como os açoites antes, né, que era chicotada, hoje já tem o Estatuto Humano, né, que já regulariza tudo isso aí. Enfim, coisas que foram mudadas, que foram necessárias, né, e outras coisas que são para sempre. Isso não vai mudar. E é o nosso entendimento, é a raiz do nosso entendimento. É isso. E deixar de uma forma leve o entendimento prático, né? Que a gente possa, sim, executar nos nossos dias. E Deus sempre quer isso pra gente, né? Que nós estejamos alinhados ali conforme a sua vontade. E louvado seja o Senhor, né, que deu esse entendimento para as pessoas, e cada vez eu vejo que as pessoas vão tendo mais acesso a esse entendimento mais leve, porque olhar que realmente é pesado. É pesado. E hoje a gente não vive. O que vai é isso, é ter esse entendimento para converter para os dias de hoje e nos realmente libertar. Para mim, cada vez que eu estudo, cada dia é uma nova lição, cada dia vai me aperfeiçoando. Com Deus é assim, né? Quanto mais perto dele a gente está, mais aperfeiçoado, a gente vai ficando melhor, né? Quanto mais conhece a Deus, mais a gente conhece a si mesmo. É lindo. É lindo, é Gratidão. muito lindo. Gratidão pela presença de Gratidão cada um de vocês aqui. Gratidão, Gisele. Gratidão a todos vocês que aqui estão, estarão. Em nome de Jesus, que vocês tenham um dia abençoado. E amanhã tá de novo a Laís aqui. Gratidão, Laís, por se dispor, né? Levantar, que aí no Brasil é madrugada. A Regina, que tá aqui também conosco. Gratidão, pessoal. Em nome de Jesus, vocês tenham um dia abençoado. Você faz a oração final? Sim, eu faço. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigada, Pai,
Obrigada por nos trazer, Senhor, a tua palavra, Senhor, em trazer o teu entendimento, Senhor, abrir a nossa mente, Pai. Que toda a tua palavra, Senhor, seja enraizada em nosso coração, Senhor. Que dela nos fortalecemos, Senhor, que delas comemos, Senhor, que delas bebemos, Senhor, para o nosso dia a dia, Senhor. Sabemos que estamos numa guerra, né? Espiritualmente é uma guerra, Senhor. E com certeza, em tua palavra, Senhor, estaremos fortalecidos, Pai. Colocamos, Pai, diante de em nós a sua armadura, Pai, para sermos revestidos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Assim seja. Assim seja. Tchau, tchau, Laís. Beijo. Excelente dia. Igualmente. Tchau, tchau. Um excelente dia para todos vocês.